Queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria iniciamos o mês de setembro, um período especial em que a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia. Este ano, somos convidados a mergulhar nas profundezas do livro de Ezequiel, guiados pelo inspirador Lema, porém em vós meu espírito e vivereis, que se encontra no capítulo 37, versículo 14 do livro desse profeta. O que aconteceu com Deus? Onde está a sua fidelidade e a sua misericórdia? O que aconteceu com a potência do seu braço que liberta e salva? Essas são perguntas que atormentam os judeus deportados para a Babilônia. Sobre eles pesa, sobretudo, o sentimento de desespero, de abandono, por não ter mais Deus como socorro. O afastamento da terra prometida efetivamente emerge como maldição. O povo eleito se sente afastado da presença do Senhor. Dessa situação espiritual dos exilados, após a primeira tomada da cidade de Jerusalém por parte dos caldeus em 597 a.C., é testemunha o livro de Ezequiel, filho de Buzi. O seu nome significa Deus te fortalece. Era sacerdote em Jerusalém e está entre os deportados judeus do ano de 597 a.C., junto ao rio Cobar, próximo ao grande rio Eufrates. Sem dúvidas, Ezequiel é uma das personagens mais coloridas da Bíblia. O próprio povo o qualificou como o homem que fala sempre em parábolas. Possui uma imaginação profundamente comunicativa. Sua primeira visão é a mais misteriosa manifestação de Deus. Quando recebe a sua missão de profeta, seus lábios não recebem um simples toque, como foi o caso de Jeremias e Isaías. Recebe um rolo onde está escrita a mensagem que ele deve pregar. Deve comê-lo e digeri-lo para depois começar a pregar. Assim como fez Jeremias, Ezequiel prediz o cerco e a queda de Jerusalém, mas utiliza mímica. Para mostrar a fuga dos que sairão da cidade santa, ele abre um buraco na parede de casa e foge de noite. Quando chega o tempo de Nabucodonosor marchar contra a cidade de Davi, o profeta acena a marcha com uma espada e vai marcando o caminho desde a Babilônia até Jerusalém. Quando prega, ele cerra os punhos, bate o pé e grita ou geme desesperadamente, até que os exilados curiosos lhe perguntem o porquê. O que pensar, afinal, de um profeta tão estranho? Como sabemos da história dos outros profetas, Deus usa-os tais como são, adaptando suas personalidades ao que ele próprio deseja anunciar. No começo do exílio, Deus precisava de um homem que causasse uma impressão forte e viva no espírito dos exilados desencorajados e cheios de dúvida. Ezequiel correspondia perfeitamente ao papel. As palavras logo são esquecidas, mas as ações inspiram curiosidade, provocam discussão e ficam gravadas na imaginação com toda a sua mensagem. O que Ezequiel fazia não era facilmente esquecido. Se de começo apenas uns poucos exilados amargurados vinham para consultá-lo e ouvi-lo, com seu comportamento excêntrico, ele conseguia despertar o interesse da multidão. E em pouco tempo, suas palavras e ações já estavam sendo discutidas em todas as casas, ruas e estradas. Quando em 587 Jerusalém sucumbiu, então para todos se tornou claro o significado do comportamento de Ezequiel e consolidou-se a sua posição como profeta verdadeiro. Daí em diante, o uso de mímicas diminuíram. As pregações mais sérias e um cuidadoso planejamento para o retorno e a restauração garantidos pelo profeta. Segundo a introdução que está na atual edição da Bíblia da CNBB, o livro de Ezequiel está dividido nas seguintes partes. Capítulo 1 até o capítulo 3, no versículo 21, a vocação do profeta. No capítulo 3, versículo 22, até o capítulo 24, no versículo 27, o castigo de Jerusalém. No capítulo 25 até o capítulo 32, o castigo das nações. Do capítulo 33 até o capítulo 39, a restauração do povo e o embate decisivo. E do capítulo 40 até o capítulo 48, a nova Jerusalém e o povo restaurado.
Agora em setembro, os nossos vídeos serão verdadeiros encontros bíblicos. E que neste mês da Bíblia seja um tempo de crescimento espiritual, comunhão e renovação para todos nós. Que possamos, à imitação de Ezequiel, ouvir e acolher a voz de Deus, permitindo que o seu Espírito nos conduza a uma vida plena na graça. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.